Programa Essencial. Eu sou a Jéssica, eu desenvolvi a marca Religare através de uma ideia que surgiu, né? Minha especialidade começou com a naturologia, fui estudar Ayurveda na Índia. As propriedades que a gente tinha nas plantas, nas pedras, né? Enfim, em toda a natureza maravilhosa da panaceia que existe dentro da Ayurveda. E aí eu descobri que eu podia aliar muito bem com os elementos que existia dentro da astrologia, que também vem dos Vedas, né? O mesmo conhecimento, as mesmas compilações. Então, através desses estudos, através dessas técnicas todas que a gente tem dentro da astrologia principalmente, eu percebi que a gente poderia utilizar as pedras, né, as gemas, os metais, como um verdadeiro artefato terapêutico, não só como um adorno. Então foi dentro do Religare que eu fui desenvolvendo essa preciosa terapia. O que diferencia, né, quando a gente estuda o mapa astral de alguém? A gente consegue pegar um apanhado dos planetas, das combinações astrológicas que existem ali daquela pessoa e trabalhar tanto a parte psíquica, né, psicológica, emocional, porque partindo do princípio que você tem aí um conjunto do conhecimento, do autoconhecimento daquela pessoa, a gente faz com que o ser traga consciência das potencialidades dela, das dificuldades dela. Nisso, durante a consulta da astrologia védica, a gente tem também toda a parte da indicação terapêutica, que são os upayas, são os remédios astrológicos. Os remédios astrológicos englobam as cores, os aromas e as gemas, as pedras. E o Religare, ele se especializou nisso, em desenvolver a técnica toda de como fazer uma joia terapêutica, baseada no mapa astral védico. Nessa manufatura da joalheria, é uma parte da joalheria que eu diria assim, é muito antiga, porque o uso de pedras e metais, eles antecedem o uso pela estética, né? Eles já vêm de um uso em comum, que é o uso pelos seus poderes, né? Pela toda a terapêutica que era colocada em utilizar esses objetos. E aí, com o tempo, com o desenvolver das técnicas da ourivesaria, é que se permitiu então desenvolver ainda mais a parte estética, toda a beleza dos artigos de joias. Mas dentro da joalheria é essa combinação de alquimia que a gente tem dentro também de como se fazer as peças, é o que transforma, é o que dá vida a essas joias terapêuticas, que antes se chamava de amuletos, né? Amuletos e talismãs. A forma de fazer da manufatura, ela começa desde quando a gente tem então o mapa astral védico e sabe-se a indicação terapêutica daquela pessoa, do ser em questão, né? E aí a gente prepara então uma seleção de gemas que são tanto cristalinas, né, as suas constituições, como orgânicas ou metamórficas, engloba todo esse conjunto, né, de pérola, âmbar, que não são do sistema cristalino, mas são pedras de forma orgânica, né? Elas se cultivaram organicamente. Então a gente seleciona essas gemas todas e aí apresenta o que pode ser trabalhado dentro dos metais, porque os metais também têm os metais específicos que eles entram em ressonância com essas gemas, né? Então eles atuam não só como condutores, mas também eles mantêm um campo eletromagnético dessas gemas, para então atuar de forma mais profunda essa terapêutica. Então a gente seleciona gemas, seleciona o metal, aí a gente parte para desenvolver um modelo, porque esse modelo ele tem que ser uma peça que você vai usar sempre, né? Então tem que ser como uma joia mesmo, um remédio terapêutico. O ouro, por exemplo, ele tem uma nobreza de frequência alta, é expansivo, estimulante. A prata, ela tranquiliza, ela acalma, alivia as tensões e tem força introspectivas. A centelha divina, nossas virtudes no nosso conjunto, né, ele está atuando dentro de nós o tempo todo. Mas às vezes a gente consegue
colocar isso de forma consciente ou então deixar guardadinho. Então, o que acontece quando você usa uma joia terapêutica? Ela não faz um milagre dentro de você, né? O milagre, na verdade, é quando você começa a se perceber que aquele campo vibratório que está atuando com a gema, ele começa a transmutar você de uma maneira onde você tem uma consciência de que você é capaz de colocar, de manifestar essa centelha divina, que às vezes você deixa guardado e não manifesta. Então, o uso das gemas, ele é dessa forma que ele atua terapeuticamente. Então, você entra em ressonância com aquele novo conhecimento que está dentro de você, mas que você não manifesta, e aí você se sente apto, você se sente livre, né, e consciente para poder manifestar eles. Mas isso também vai partir de você, esse movimento. Por isso que todo o processo, ele atua de forma consciente o tempo todo, onde você determina se você quer mesmo praticar aquela nova conduta de vida ou não. Durante o uso das joias terapêuticas, você vai observar, né, a pessoa que estiver usando, ela vai observar que existe uma transmissão dessa ação eletromagnética vibratória de cor, de luz, através dos fótons que a gente recebe, né, e através também da combinação das geometrias sagradas que existe em cada partícula cristalina. Por isso que eu batizei o nome de Religare. Religare, ele vem com essa proposta do sutil influenciar no denso. O sutil, que são as gemas, né, os processos terapêuticos que a gente atua, que se trabalha, que eles atuam em conjunto, quando você faz o seu mapa astral védico. O uso das gemas como um instrumento onde você vai obter o melhor daquela pedra, daquele conjunto terapêutico, e atuando então no denso, no nosso corpo, nas nossas vibrações que às vezes não estão tão alinhadas, que estão mais baixas, né? Então eu batizo de uma preciosa terapia. Sumanam